Boa noite, estamos de volta com mais um Jornal SLJ, a resenha da cidade. Um jornal feito por você com os acontecimentos da cidade de Santa Luzia. Tudo bem com todos vocês? Que tenha sido um excelente final de semana. E mesmo com as más notícias, as dificuldades que a nossa cidade enfrenta, né? Cada dia uma notícia mais complicada do que a outra, a gente vai seguindo e vai tocando na vibe, na crença, na fé de que tudo vai melhorar. Hoje o assunto principal é asilo e casas de abrigo na cidade de Santa Luzia. Nossa equipe está se preparando para fazer uma matéria com as boas casas de abrigo que recebam idosos para morar nelas, né? Mas a gente ainda continua na péssima notícia da prisão da proprietária de uma casa de abrigo lá no Barreiro do Amaral, onde acusações de tortura, maus tratos. Inclusive a proprietária se encontra presa, né, juntamente com a sua filha. Existe um outro cuidador também que está sendo procurado, dadas as acusações seríssimas de chute até na cabeça de idoso. Mas vamos seguir acompanhando isso aí. Uma das matérias base hoje do nosso jornal é realmente a questão do asilo lá do Barreiro do Amaral. Mas nós vamos começar o nosso jornal de hoje falando daquilo que toda segunda-feira a gente tem, que é um resumo de como foram os times mineiros na Série A, Série B. Dá uma olhada na matéria. Mais uma vez, o Atlético vacilou e deixou de fazer pontos preciosos enfrentando uma equipe da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Repetindo os erros apresentados contra o Fortaleza, o time mineiro ficou no empate em 0-0 contra o Goiás neste domingo, dia 28. Com o resultado, o time alvinegro termina a rodada em quarto lugar e perdeu a chance de colar no Flamengo. Em campo, o que se viu em Goiânia foi um time que não soube aproveitar, mais uma vez, a qualidade superior do elenco sobre um time que não possui as melhores condições técnicas. Mesmo sem jogar bem, o Goiás conseguiu fazer o meio do campo do Galo produzir pouco, principalmente devido às atuações apagadas de Tiará e Otelo. Na próxima rodada, no domingo dia 4, o Galo encara o Cruzeiro às 19 horas no Arena Independência. Vitória atleticana pode colocar a Raposa na zona de rebaixamento e a torcida comprou mais de 7.000 ingressos no primeiro dia de vendas. Todavia, antes do clássico, o time alvinegro foca as atenções no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana na quarta, às 21h30, também no Horto. A terrível sequência de vitórias do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro promove estragos consideráveis no que se diz respeito à colocação do clube na tabela do campeonato. Sem vencer a 9 jogos e com apenas 10 pontos de 36 disputados, somando aproveitamento baixíssimo de 27,8%, o Cruzeiro não está na zona do rebaixamento da competição por ajuda de outros clubes. Com 9 pontos, o Fluminense é o porteiro da zona, na 17ª posição. O Flu tem 1 ponto a menos do que o Cruzeiro, 9. Por isso, está atrás da equipe celeste na tabela. Durante o confronto com o tricolor paulista, a equipe carioca chegou a ultrapassar a equipe de Mano Menezes na classificação, enquanto empatava a partida. Mas como acabou sendo derrotado, permanece na zona da degola. Antes de enfrentar o Atlético pelo Brasileirão, o Cruzeiro joga contra o River Plate da Argentina no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para essa terça-feira, às 19h15, no Mineirão. Após a derrota para o Atlético Goianiense na última sexta-feira, o América completou 5 jogos sem vencer na Série B. Lanterninha da competição, o Coelho voltou aos treinos na manhã deste domingo, visando uma sequência complicada, envolvendo 2 pesados jogos fora de casa. E o Londrina, no Independência, começa a brincadeira. Amanhã, o time alviverde viaja para Campinas, no interior de São Paulo, onde enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, às 20h30, em jogo válido pela 13ª rodada. Sábado, no dia 3, tem outra parada torta no caminho, o Paraná, vice-líder da segundona no Durval de Brito, em Curitiba. O retorno ao Horto só acontece na terça-feira, dia 6. América e Cruzeiro não estão bem das pernas. Todos os dois, um na lanterna da Série B e o outro na portaria da linha de rebaixamento da Série A. O Cruzeiro precisa um pouco entender a importância de se jogar 2 ou 3 competições simultaneamente, porque ser rebaixado para a Série B não adianta ser campeão da Libertadores, não. Vai para a Série B do mesmo jeito, não muda nada, não. Aí vai disputar o ano que vem a Libertadores e rebaixado na Série B. Tá difícil, né? Vamos pensar direitinho aí, a estratégia precisa ser melhorada,
porque 10 pontos em 13 rodadas, 12 rodadas, né? É complicado, tem que se cuidar. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós estivemos neste final de semana, lá no sábado, acompanhando uma ação do presidente da Câmara, o vereador Ivo Melo, a respeito da prevenção e um pedido à sociedade, não ao cerol, não à linha chilena. Vamos ver como é que foi, porque foi muito bacana. Dá uma olhada na matéria. Era uma vez uma simples brincadeira inocente de criança, com alegre certeza de diversão e segurança. Pintou um imenso azul de colorido pela molecada, entre correrias, disputas e algazarra. Aqui em Santa Luzia, as pessoas estão se envolvendo cada vez mais, principalmente as pessoas envolvidas com o poder público. Vereador Ivo Melo, presidente da Câmara, ele esteve hoje aqui na Nossa Senhora do Carmo e agora nós estamos aqui na feira da Estaçãozinha fazendo a divulgação cerol não, linha chilena não. Ô presidente, me explica uma coisa, o que te motivou a pensar dessa forma e por que essa mobilização em torno do não ao cerol e não à linha chilena? Nós estamos vendo na televisão aí, né, Rogério, o que está acontecendo, a linha chilena cepando vidas aí, né? Nós viemos aqui na Nossa Senhora do Carmo, uma campanha muito bacana, hoje distribuímos aí 300 papagaios e mais de 1000 panfletos distribuídos. Então é para conscientizar, né, as pessoas que cerol mata, né, e a linha chilena também mata, né, Rogério? E a gente vendo isso aí, fizemos, né, vamos fazer essa campanha, nós precisamos de fazer essa campanha, né? O poder público e principalmente pessoas como você, que tem notoriedade na sociedade, que é um representante do povo, falar isso eu acho que é muito importante. Os seus eleitores, as pessoas que convivem na sua comunidade, precisam saber da importância de se negar a utilização desse tipo de linha, né? Com certeza, né, Rogério? Hoje o vereador, né, não só eu, mas todos os vereadores, nós somos a pessoa mais próxima do povo, somos nós. E nada melhor do que a gente para tentar trazer essa mensagem, para conscientizar as pessoas que não podem usar o cerol nem a linha chilena. E da estaçãozinha aqui, o vereador, você deu uma volta, você conheceu, o que você está achando dessa feirinha aqui na Rua do Comércio? Eu venho aqui desde quando a feira já era na estaçãozinha mais em cima, né? Agora ela passou um pouquinho aqui para a praça, o pessoal está de parabéns, né? O movimento melhorou, Rogério. Eu fiquei hoje aqui, tinha um tempo que eu não vim aqui, hoje eu gostei do movimento aqui. Espero que cada dia mais o pessoal de Santa Luzia venha aqui para a estaçãozinha, comprar ali a sua verdura ali sem agrotóxico, né? Bacana demais a estaçãozinha. Prestigiar as pessoas que estão envolvidas com o comércio de Santa Luzia e principalmente a gente tem que salientar a importância, Ivo, de sabermos que todos os expositores aqui são luzienses, né? Isso aí, isso é fundamental para a gente, né? Que está dando, como se diz, dando trabalho para a turma de Santa Luzia, pessoal, valorizando o povo de Santa Luzia, isso é muito importante e agradecer a prefeitura também, né, Rogério? Porque, querendo ou não, está nos apoiando nessa feirinha aí, pelo que eu fiquei sabendo. Não, parece que é o envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente, parabéns aos envolvidos. Vereador Ivo Melo se apresenta mostrando para a população a necessidade da gente continuar essa campanha. Cerol não, chilena não. A diversão não pode acabar com sonhos. É isso aí, presidente Ivo Melo. Parabéns, a atitude foi perfeita. Uma ideia de mobilização da população no sentido de que pipa não é veneno, pipa não é ruim. Soltar papagaio não é uma diversão ruim. Mas soltar papagaio com linha chilena e com cerol é crime e tem que ser punido. Então, para que a população tome conhecimento, para que os pais saibam o que está acontecendo na rua com seus filhos, vamos fazer uma campanha conscientizando essas pessoas do assassinato que pode ser cometido com uma linha dessa no pescoço de um pedestre, de um ciclista, de um motociclista principalmente, que passa numa velocidade maior, não dá nem chance de se recuperar, né? A linha chilena ela não quebra, dificilmente ela faz isso. Já se comprovou que ela é capaz de cortar com movimentos fortes até um cano de PVC. Então vamos cuidar disso aí, vamos evitar a linha chilena, tá? Isso é o mais importante de tudo. Vamos evitar o assassinato de pessoas inocentes por causa de uma brincadeira inocente. Cerol, não. Linha chilena, não.
Aproveitando a dica, a gente acabou indo até a feirinha da estação, ali na estaçãozinha, lá na Rua do Comércio, para conhecer aquela feira, como é que funciona, como é que estava e tal, e nos surpreendemos com a quantidade de pessoas e de atrações que ali estavam. Dá uma olhada na matéria e você vai me dar razão. Conta pra gente um pouquinho essa história do container. O container é um espaço de compartilhamento de livro, tá? Onde as pessoas podem vir, pegar até 2 livros de graça e levar. Caso elas tenham livro para doar, a gente pede que elas doem. Ah, tá. Podemos dar uma olhada por dentro aqui? Me acompanha aqui, vem cá. Então aqui você tem hoje uma quantidade importante de livros, a maioria são doados. Todos são doados. Todos são doados, entendi. Nós temos mais de 15 mil livros em cada container. Então aqui nós temos o container, é um container. Esse container como é que funciona? Ele foi doado? Não, esse container foi um projeto meu e da minha esposa. A gente anda por algumas cidades da Grande BH. Tá? Nós já tivemos no Museu da Manhã do Rio e aqui nós tivemos no Palmital e viemos aqui para a feirinha. Isso aqui foi uma atividade promovida pela Secretaria de Cultura, sua presença aqui, como é que é isso? A presença tem a participação da Secretaria de Cultura, até que o nosso amigo Léo e o Ulisses, né, junto com a Secretaria. E cada lugar que a gente vai, a gente arrasta às vezes algum tipo de apoio. Para Santa Luzia, no início, nós viemos junto com a Selic. Então, a feirinha da estação ela já existe aqui há 5 anos já, né? Há 5 anos que a feira já acontece aqui, só que antigamente era de forma independente, né? A feira estava, de certa forma, tendo dificuldade para se manter, né? E aí a gente pegou e veio aqui, a gente sabe que as outras gestões vinham ajudando a feira também, mas aí a feira ela começou com a Secretaria de Cultura, né? Ela estava na Secretaria de Cultura e por determinação da Lei 3.300 de 2016, a feira foi passado, né, para a Secretaria de Meio Ambiente. Então era hoje mais uma feira como de agronegócio? Na verdade, ela é de agronegócio, mas também de artesanato, alimentação. É uma feira cultural, vamos dizer assim. Uma feira cultural, gastronômica, né, e de artesanato. Quantas barracas nós temos aqui hoje? Aqui na Feira da Estaçãozinha nós estamos com 10 feiras de artesanato, 9 feiras mais ou menos de alimentação, e 5 feiras de produtos orgânicos, agroecológicos, direto da roça. Ali são produtores locais. Todos os feirantes, tanto do agrotóxico, do orgânico, como da alimentação, do artesanato, todos são luzienses, todos são de Santa Luzia. Porque pela lei, o feirante, para participar das feiras culturais e gastronômicas, tem que ser da cidade. Muito bacana. Aliás, vou te falar uma coisa. Quer encontrar político da cidade, quer encontrar vereador, etc, etc, dá uma passada lá. Achei, uma beleza. Mas o mais gostoso de tudo é ver que pessoas, assim, tranquilamente, distraidamente, relaxadamente, aproveitavam aquela manhã gostosa, que não estava quente, não estava fria, né, para poder curtir as atrações da feirinha. Muito artesanato, coisas lindas a serem ali expostas, os orgânicos que estavam ali, muito bonitos, alfaces maravilhosas, couve, repolho, beterraba, mandioca. Quer dizer, vale a pena a visita. A comida muito boa, eu experimentei lá o tropeiro, eu não vou cometer o ato falho de não falar o nome da pessoa, do responsável lá pela barraca, mas excelente o tropeiro de lá. Os bares em volta também se mobilizam para poder dar mais movimentação na feirinha. Parabéns! E acima de tudo, o container que lá está, o container das letras, né? Com doação de livros. Leve seu livro e pegue o que você quiser. O container está lotado de livros e ele precisa que você esteja lá para levar livros que você queira doar e receber em doação livros em troca, ok? Uma grande iniciativa, parabéns a todos e a feirinha tá linda, parabéns! Vem pra biometria, vem, não pode faltar. Atenção, eleitor de Santa Luzia, o cadastramento biométrico agora é obrigatório. Faça logo o seu e não deixe seu título ser cancelado. Procure o cartório eleitoral levando identidade e comprovante de endereço. Para agendar seu atendimento, ligue para o 148 do Disque Eleitor ou acesse o site do TRE de Minas. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Não pode faltar ninguém. A pior notícia que nós pudemos receber nesse finalzinho de semana
quinta para sexta-feira, foi o fechamento do asilo lá no Barreiro do Amaral, onde a responsável e a sua filha foram presos por desacato e tortura pela doutora Bianca Prado. Vamos resumir um pouco a conversa. Vamos tentar atualizar vocês de como está a situação e como pode ficar. Dá uma olhada na matéria. Eu já levei tapa na cara, empurrão. Eu perguntava para ela, esse remédio, o que é? Ela dizia que era para eu morrer mais depressa, disse Maria do Carmo Faria, de 76 anos, ao contar das humilhações que sofreu em um asilo no bairro Barreiro do Amaral, em Santa Luzia. O local é investigado pela Polícia Civil após denúncias de maus tratos. No lugar que era para ser de cuidados, a polícia diz ter encontrado um ambiente de tortura a idosos. Alguns apresentavam quadro de pneumonia e desnutrição. 13 idosos foram internados no Hospital Municipal de Santa Luzia. A instituição tem histórico de irregularidades e, segundo a Prefeitura de Santa Luzia, mudava de endereço toda vez que a vigilância sanitária pedia adequações. No entanto, no local onde ocorreu a investida da Polícia Civil, o asilo funcionava há 3 anos. Segundo a delegada Bianca Prado, a audiência de custódia das acusadas suspeitas de tortura ocorreu nesta tarde e a expectativa é de que a prisão tenha sido convertida em preventiva. A delegada salienta que se as famílias dos idosos ainda alocados na instituição não aparecerem para retirá-los, poderão ser acusados de abandono de incapaz com pena entre 3 e 12 anos, dependendo da gravidade do quadro de cada um dos idosos. A doutora Bianca Prado está tentando, de forma muito proativa, impedir que essa senhora seja libertada. A audiência de custódia ocorreu no final da tarde, nós ainda não temos notícias sobre ela. Se tivermos, informamos em um post à parte, tá? De que se deu certo ou se não deu, se ela permanece presa ou não, e qual a decisão da juíza em relação à interdição do prédio e principalmente, não só a interdição do prédio, mas a autorização para que a prefeitura possa interagir com essas pessoas. Nós temos 13 pessoas no hospital. Na verdade, vamos corrigir, são 14. Entrou um outro lá agora no final da tarde. Além disso tudo, nós temos 19 idosos em situação de risco e a Guarda Municipal está lá de plantão tomando conta para evitar que eles sofram mais algum tipo de maldade. Porque não tem outra palavra para definir isso. É maldade, é covardia, né? Com uma pessoa já fragilizada na sua saúde, fragilizada na sua saúde mental, sofrida porque está longe dos parentes, está longe dos amigos, dos filhos, dos irmãos, está longe de tudo e ainda ter de sofrer esse tipo de insídia, de covardia, de se pegar um idoso desse para poder torturar. Tapa na cara, chute no rosto, deixar sem tomar banho, deixar envolto em fezes, sabe? Isso é de uma covardia sem tamanho. As cenas narradas por doutora Bianca Prado são de filme de terror. Não mais, não menos. Filme de terror. E isso tinha de acabar, porque as denúncias estão ocorrendo há muito tempo. E não adianta vir falar agora aqui que eles mudam de lugar, etc, etc, porque só neste lugar eu tenho notificações de 3 anos atrás. Aliás, o setor de vigilância sanitária, a fiscalização da vigilância sanitária, tem falhado constantemente em relação às casas de abrigo da cidade. Eu pergunto para vocês, onde está o Conselho Municipal de Idosos? Estava inativo, mas já está ativo. Tem presidência, está todo constituído, alguma coisa tem que acontecer, né? Cadê a vigilância sanitária para visitar essas casas? A gente tinha conhecimento de 8. Hoje, a informação que nós temos é que são 40 casas com idosos abrigados. 40 pessoas, 40 responsáveis por cuidar de idosos. Como está sendo feito isso na cidade? Qual é a postura da prefeitura em relação a isso? Doutor Wander Carvalho, é preciso urgentemente que o senhor constitua uma comissão, juntamente com o pessoal do Conselho Municipal do Idoso, envolva tudo que for possível, saúde, guarda municipal, bota todo mundo nessa roda e sai fiscalizando esse povo. A gente não sabe como é que está. Vai saber que tem outras pessoas sofrendo torturas, como ocorreram lá no Barreiro do Amaral.
Vamos esperar ir para a mídia nacional de novo? Pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar da nossa cidade? Vamos cuidar daquilo que interessa a nós. E o que a gente quer é que Santa Luzia seja palco de boas notícias. Essa é muito triste. Nós não merecemos isso, o idoso luziense não merece isso. E acima de tudo, independente de ser luziense ou não, o idoso não merece isso. Criação. Aproveite nossas promoções de final de mês. Troca de lona, R$ 70,00 o metro quadrado. Placa em lona, R$ 129,90 o metro quadrado. Toldo semicurvo e cortina, R$ 139,90 o metro quadrado. Banner 1,20 por R$ 70, R$ 49,90. Cartão de visita 2.000 unidades, R$ 99,00. Fachada em ACM, R$ 199,90 o metro quadrado. Adesivo para vitrine, R$ 70,00. Criação. Pois é, minha gente, a gente vai continuar aqui batendo na mesma tecla e vamos voltar ao assunto de asilo. Aliás, me corrigiram hoje já. Não se fala asilo. Asilo é coisa que se põe de lado, que se coloca no fundo do quintal, né? Então, vamos bater um papo com uma pessoa que tem realmente conhecimento daquilo que nós vamos falar. Dá uma olhada na matéria com Divaldo Rodrigues. Divaldo Rodrigues é diretor do Espaço para Viver Melhor Idade, localizado na parte alta do Santa Luzia, né? Na rua Santa Luzia, sempre. Tem uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde como usuário, tem uma vivência muito grande em relação a tudo que nós temos hoje na cidade relativo a asilos. Ou casa para cuidar de idoso, né? Como é que se fala isso hoje? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. É LPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Porque o asilo dá a entender uma coisa que você vai asilar. Então, você asila o que é lixo. Então, lixo, você tem sempre um quartinho no fundo do quintal que você joga ali. Então, a LPI é uma casa que dá continuidade a essas pessoas idosas. Tá, e como é que tá isso lá? Quantos idosos você tem hoje lá? Pessoas da melhor idade, vamos falar assim? Hoje nós temos na melhor idade 28 pacientes, a capacidade é para 33. Nós trabalhamos hoje 28 pacientes. 28 pacientes? 28. A faixa etária de idade, assim, 70 e poucos? É de 60 a 100, né? Mas a gente conseguimos atender 98. Tá, me conta uma coisa aqui, porque depois de tudo que a gente viu nesse final de semana, de volta, e eu te conhecendo de tão longa data, a gente sabe da isenção do seu trabalho, mas depois de tudo que aconteceu na cidade em relação a uma casa de abrigo dessas, lá no Barreiro do Amaral, eu te pergunto o seguinte: isso é normal entre as casas da cidade ou isso é uma exceção entre as casas da cidade? Olha, Rogério, eu posso te dizer que isso é uma exceção, porque a gente já trabalhou, a gente tomou conhecimento desses maus-tratos, já tivemos assim, diversos contatos com algumas pessoas que a gente pôde informar, mas infelizmente não conseguiu ter o êxito que teve. Embora essa casa, ela aconteceu no Cristino, no São Cosme, do São Cosme ela foi parar no Barreiro de Amaral. E quando ela chegou ao Barreiro, chegou os comentários, vizinhos, o povo, né, da vizinhança falando desse tipo de maus-trato. Mas ela não foi exatamente para esse imóvel que foi autuado agora, não. Foi para um outro, né? Ela foi para o outro e ela ficou nesse outro mais ou menos 1 ano. E nesse que ela está hoje, parece que tem 3 anos que ela está lá. E a gente esperava de ter uma fiscalização, né, do poder público e que nos passasse algum parecer dessa casa. Mas a gente tomou ciência na quinta-feira, que a delegada de polícia, a doutora Bianca, tenho recebido a denúncia do hospital e lá ela montou a comitiva dela e foi fiscalizar. Chegou lá e disse que a dona do autuou ela por desacato, porque na hora que chegou lá a mulher virou uma onça. Mas ela tem essa mania Ela mesmo. tem essa mania, porque uma vez eu tentei ir lá para fazer uma visita. Ela não me deixou entrar, eu disse para ela que eu era parceiro, a gente tinha uma casa também, e a gente queria ver qual a dificuldade que ela estava tendo. E ela virou para mim e falou: não tem dificuldade nenhuma, não. E se eu tiver dificuldade, eu não vou procurar por vocês. Eu tenho que ter dinheiro para resolver. E isso foi a resposta dela. À época também não muito busquei mais nada, deixei para lá e falei: existe o órgão competente que vai estar fiscalizando. Tá, aí eu te pergunto mais uma coisinha então, só para a gente poder se posicionar e se manter nesse foco. Bom, esquecendo o lado da entidade, você me falou aí da questão da fiscalização. A sua entidade tem sofrido fiscalizações normais? Como é que está isso? Olha, porque tirando pela sua, a gente tira por todas. Eu me sinto que o município ele é ausente na fiscalização. E não é de hoje não, né? Não é de hoje. E isso eu já falei em juízo quando a gente tiver uma ação
que movido pelo Ministério Público, Ação Civil Pública contra o município, que é a questão de 2000. Lá em 2000, na gestão do falecido Calixto, houve o fechamento de muitas casas, e que realmente estava trabalhando de forma errada, e houve fechamento. E nesses fechamentos, ficaram 8 casas funcionando, que passou pelas fiscalizações, e foi comprovado que era a casa que estava legalizada para funcionar. Estava em condições de trabalhar. Estava em condições de prestar o serviço. E essas casas, elas se manteve até hoje. Nenhuma delas foram fechadas. A sua é uma delas? A minha, uma delas, que a minha nem por fiscalização à época passou, não. Porque eram as outras instituições e a minha não teve sofreu essa fiscalização. Daí para cá, a vigilância havia fiscalizado uma vez ou outra. E nessa audiência, eu falei para a juíza que não havia fiscalização da prefeitura. Portanto, a juíza determinou que a vigilância sanitária voltasse às instituições e trouxesse para o processo o levantamento real da situação. E isso levaram. Eles levaram realmente esse levantamento, entregou lá em juízo, aonde que ainda está tramitando essa ação ainda. Ainda está Tá tramitando ainda. Você acredita que a meritíssima juíza ela vai interditar essa casa? E aí, o que acontece com esses velhinhos que estão lá, meu querido? Olha, Rogério, a sociedade em si, pelo que eu tenha visto na comunidade, o povo está esperando que há uma punição, sim, do Poder Judiciário. E Barreiro de Amaral, hoje eu estive no Barreiro. Eu tenho um cliente que mora no Barreiro, que o pai delas mora comigo e elas moram no Barreiro. E elas mesmas falam de Valdeir, é um absurdo. Eu espero que a juíza mantenha a prisão dessa dona e feche essa casa dela, porque a gente passava lá perto e via as situações como se encontrava lá. Então a gente esperando por isso. O Barreiro de Amaral em si, eu visitei 17 casas, todas 17 casas falam as mesmas coisas dos maus tratos. Então assim, os vizinhos todos comentam isso. Tem muita história, né? Tem história do motorista que falou que ela entrou dentro do 11 e bateu no idoso. Tem a história da Kombi indo pro culto com 17 passageiros dentro, inclusive gente deitada no chão com os idosos pisando em cima. Tem muita história daquele lugar ali, moço. Tem a história do castigo, que se não atendesse o que ela determinava, se trancava dentro do quarto, se deixava com fome, se deixava com sede. Então, assim, a alimentação não era correta, era só arroz e feijão, muita acusação. Tem até mesmo agora, esses final de semana, segundo o que eu vos comentaram, que não teve alimentação digna para eles. Esse final de semana? Assim que a prefeitura fez a interdição. Agora eu te falo para você, nós estamos falando de um idoso que contribuiu a vida inteira com o nosso Brasil. Na hora de chegar ao poder e falar assim, olha, vamos prezar por essa pessoa que contribuiu com o nosso Brasil, é muito pelo contrário. Ele já é lesado lá atrás com um salário de R$ 998. Que não paga o custo do paciente na sua casa. Não tem como pagar a manutenção. Por quê? O idoso não depende só de arroz e feijão. Depende de remédio, fralda geriátrica, que vai por aí abaixo. Qualidade de vida, né? Ele tem que ter uma vida digna. O idoso, quando você traz esse tipo de coação para ele, é certeiro, é óbito, porque já é uma pessoa que vem trazendo fragilizada, lá de trás, já está fragilizado, então já tem pressão alta, já tem diabetes, já tem uma certa depressão, já tem lá atrás o abandono dele. Ele já está abandonado, a verdade é essa. Instituição, né? Ele recebe mais esse outro que ele recebeu, o que espera ele é só a morte, não tem outra saída. Então, o jeito que a gente tem, meu querido Divaldo, é o Santa Luzia já disponível sempre para a sociedade, sempre disponível para a população. Vou lhe fazer um convite, vamos fazer uma matéria sobre como estão as casas LPI, né? As LPI. Da cidade, que estão em condições. Porque você estava me informando aqui também, em off, que das 8 que estavam em 2000, hoje nós temos 40. Eu tive essa informação que subiu para 40 casas. E Santa Luzia, para ter essas LPI, tem que passar por uma fiscalização. Temos que passar pelos conselhos, temos que passar pela assistência social. E outra, o município, ele tem que nos aderir. Por quê? Uma vez que o Estado não faça aquele serviço e te delega, ele tem que te delegar recurso, ele tem que te delegar condições de sobrevivência. E Santa Luzia é diferente. Eu tive um contato com a presidente de uma LPI em Belo Horizonte ontem, que lá dentro tem professor de matemática e português. Lá dentro enviado pela prefeitura não falta com os atendimentos deles. As FO vão nas instituições. Os ACS poderiam visitar. Vão.
as enfermeiras vão, os professores. E lá ainda é diferente. Aqui não está tendo. O município dá o grosso para a instituição. O município ajuda, querendo, ele chega com a partida dele. Santa Luzia não tem. Santa Luzia costuma você chegar hoje na rede e não achar medicamento para o seu idoso. Aí você vai ter que tirar do 998 o dinheiro para comprar farmácia, o remédio da pressão, o remédio de dor de cabeça. Nós temos lá idosos que usam suprimento. O suprimento, hoje nós trabalhamos com 18 quilos de suprimento ao mês, dá R$950. É o salário mínimo. E aí nós temos a prefeitura para nos ajudar nisso. A prefeitura, esse idoso precisa disso, vamos fazer uma parceria, vamos ajudar isso. A fralda. E aí o que acontece? Nós temos hoje a questão da fralda, foi bom você dizer isso. Eu procurei a prefeitura, eu pedi para ela me dar 28 pacientes, pedi para ela abastecer um paciente que é dela, isso é dela. Na gestão do Calixto, esse paciente chegou à nossa instituição em 2016. Dia 1º de julho de 2016. O acordo firmado com o ex-secretário Alcimar era uma cesta básica e 90 fraldas. Isso é o básico para manter o paciente. Sim. E mais os atendimentos no PSF, atendimento de direito dele. Nós ficou suspenso esse atendimento, essa parceria da prefeitura, por volta de seus 3 anos. A prefeitura não deu fralda, não deu cesta. E agora reabilitou a cesta. Mas a fralda não reabilitou porque, segundo a secretária de Saúde, existe um decreto-lei na Câmara que proíbe a doação das fraldas para idosos que moram em LPI. Então, assim, esse parecer foi até encaminhado à Promotoria de Justiça, nós estamos aguardando o parecer da Promotoria sobre isso. Vamos aprofundar mais esse assunto, Divaldo? Vamos visitar essas casas, ou vou visitar a sua casa, você pode ter certeza disso. Sim. Vamos mostrar como é que está a realidade, a situação dos bem abrigados idosos da cidade, ok? E uma outra coisa que eu queria deixar aqui, Rogério, porque até mesmo pelos nossos telespectadores, o que acontece? Tem pessoas que querem ajudar as instituições. Existem pessoas que querem fazer isso. Só que com a mídia negativa que nós estamos passando por ela dentro dessa semana, eu te dou certeza que 100% daqueles doadores que nos ajudavam a caminhar vai parar no meio do caminho. Então vamos fazer um apelo aí para que as pessoas possam ter consciência disso. Existem casas e casas. Existem casos e casos. Vamos mostrar o nosso, vamos mostrar a realidade das boas casas. A sua lá da Micheline, né? Como é que chama? Nós temos hoje o Asilo Cantinho da Paz, nós temos a Casa de Repouso Canaã. Padre Germano aqui embaixo. Nós temos o Padre Germano, nós temos a Casa de Repouso Santa Luzia, nós temos o Ana Souza e Silva. Vamos visitar tudo assim, isso. Nós temos muita casa que realmente presta o seu serviço digno. Não é porque uma casa veio e cometeu esse crime, né, que é maltratar a pessoa idosa, é que as outras casas podem ser punidas por isso, pode ser julgada, envolver, vão juntar o pacote e vão auxiliando. Não, nós temos casa séria. E, portanto, nós temos hoje a comunidade que nos ajuda muito e muitos procuram a gente. Olha, e essa questão desse maus-trato de Santa Luzia, que casa é essa? Vocês conhecem? Embora o povo está preocupado com isso. Rogério, nós tivemos um número de visitas essa semana inesperável, que nunca aconteceu. O que teve de visita nos visitando, eu tive visita de Sete Lagoas, Lagoa Santa, Vespasiano e Belo Horizonte. Eu tive 3 visitas de Caeté, que são os voluntários da casa que contribuem com a casa. Foram lá conferir a situação da sociedade. Para ver se realmente era a nossa casa que estava passando por isso. Eu recebi 48 ligações perguntando se a nossa casa estava fechando. Porque os maus-tratos era casa em Santa Luzia. Fica o apelo, então. A minha rua Santa Luzia, para Santa Luzia, pode confundido. Então, fica aí o apelo, eu peço também à comunidade que continua visitando, que vocês serão fiscal da nossa casa, vocês serão parceiro nosso, para que assim a gente possamos chegar ao final com esses idosos. E muito obrigado a todos. Rogério, obrigado pelo convite. Falei com o Divaldo, o diretor lá da casa Espaço para Viver Melhor Idade. Muito obrigado. Nada, obrigado a você. Conforme me foi orientado, a gente tem que, nesses casos, sim, eu acredito no politicamente correto, a ILPI é uma casa de longa permanência para idosos, né? E hoje as pessoas de melhor idade sofrem muito, porque quando elas chegam numa casa como essa, elas já chegam, conforme o Divaldo deixou bem claro na entrevista,
já chegam pressionadas, deprimidas, decepcionadas com a vida, tristes, né? Algumas se sentem abandonadas pela família. E aí, antes de mais nada, fica o meu pedido, o nome e o endereço da casa do nosso amigo Divaldo. Nós vamos voltar a esse assunto, vamos apresentar todas as casas que merecem a nossa atenção e o nosso cuidado, tá? Para que a gente não cometa o erro de punir aqueles que trabalham bem em detrimento daqueles que erram, né? O Divaldo e todos aqueles, a Micheline e tantos outros que trabalham hoje com casas como a ILPI, né? Que estão devidamente de portas abertas, sem horário para atendimento, sem horário para receber visitas, vamos contribuir, vamos ajudar esse povo, porque eles precisam. E mais do que eles, os idosos ali alocados precisam da ajuda de todos nós. Pois é, minha gente, chegamos ao final de mais um Jornal SLJ, Resenha da Cidade. A história, a vida, a história que pulsa na cidade de Santa Luzia está aqui conosco. Jornal SLJ, feito por você, para você. Todas essas matérias sempre são consequência da atitude dos nossos leitores, dos nossos espectadores, que nos auxiliam enviando fotos, vídeos, matérias, denúncias, boas notícias e, acima de tudo, aqueles que, como o Divaldo e tantos outros, já se sentaram aqui para bater um papo com a gente. Então, até quarta-feira, se Deus quiser, nós voltamos com o Jornal SLJ com toda a força possível e sempre mantendo atualizado o luziense. Uma boa noite para vocês.